temos aqui dois retângulos, tá bom? Um retângulo maior e um retângulo menor. Sendo que os dois retângulos a gente já conhece a área e um deles a gente conhece a base. E lógico que um deles aqui também nós conhecemos um pedaço, que é esse de 4 metros. A questão quer que a gente encontre aqui, ó, o valor de x. E qual seria então esse valor de x? De antemão, eu já digo para você, pausa o vídeo, tenta responder e deixa aqui nos comentários qual foi o resultado que tu encontrou para o valor de x e como é que tu pensou. Primeiro, eu vou responder para você aqui de duas formas diferentes. Então, vamos aí responder a primeira forma. Bem, da primeira maneira, eu sei que, tá? Tu já sabes, né, também que a área de um retângulo nada mais é do que base vezes altura. Isso aqui eu sei que tu sabe. Então, se a área de um retângulo é isso aqui, eu já sei que esse retângulo aqui, ele tem área de 16 metros quadrados. Então, eu vou colocar aqui, ó, 16 é igual a base dele está aqui. Então, ficando 5 vezes a altura. Eu preciso saber quem é a altura. Por que eu preciso saber quem é a altura? Porque se tu prestar atenção, esse pedacinho aqui, ó, vai completar a lateral todinha desse retângulo, né? Toda essa lateral aqui precisa também dessa parte aqui, que nada mais é do que essa altura, beleza? Então, vamos lá. Bem, aqui tu sabes, né? Que eu vou dividir 5 para ambos os lados e a minha altura vai ser de quem? De 16 sobre 5. Essa aqui é a altura, tá? Que a gente tem do retângulo menor, que é de 16 metros quadrados. Até então, beleza, já temos aqui a altura. O que eu preciso saber é, eu vou anotar aqui, ó, que esse lado é de 16 sobre 5, ok? 16 sobre 5 metros. Para mim saber quem é o todo aqui, ó, quanto é que mede daqui até aqui embaixo, eu preciso somar. Até aqui eu já sei que é 4 metros. Daqui para cá, eu sei que esse 16 sobre 5 é a mesma altura aqui. Então, eu vou somar, né? Ficando quem? Se eu fizer 4, tá? Mais 16 sobre 5, eu vou encontrar um resultado. Como é que eu faço para somar aqui um número mais uma fração? Primeira coisa, eu vou colocar aqui embaixo dele, ó, ele tem um denominador 1. Então, para ficar mais fácil para mim, já que é 1, eu vou multiplicar essa fração aqui por 5, tá? Tanto numerador e denominador por 5. Eu vou ficar com quem? Com 5 vezes 4 sobre 5 vezes 1 mais, ó, 16 sobre 5. Bem, 5 vezes 4, a gente sabe que vai dar 20. Então, aqui, ó, vai ficar 20 sobre 5 vezes 1, vai dar o próprio 5. Mais, né, 16 sobre 5. E aí, a gente tem o quê? 20 mais 16, a gente sabe que é 36. Já que são denominadores iguais, aqui, ó, eu vou repetir o meu denominador, correto? Até então, tudo bem. Já encontramos quanto é que mede, né, essa lateral aqui por completa, tá? Toda essa lateral aqui, ó, vai medir 36 sobre 5, certo? Então, aqui, ó, mede 36 sobre 5. O que eu preciso saber, tá, é esse valor aqui, ó, de x. Só que tu já sabe e concorda comigo o seguinte: toda vez que eu quero calcular a área de um retângulo, é base vezes altura. Nós já temos aqui, ó, nesse caso, a altura do retângulo e a área de 36. Então, vai ficar o quê? 36 igual a base, a gente sabe que é x, tá bom? Que multiplica a altura, que é aqui 36 sobre 5, tá? E aí eu sei que tu vai concordar comigo no seguinte, já que eu tenho aqui o 36, organizando, tá? Eu posso fazer isso aqui, ó. 36 é igual a x que multiplica 36 sobre 5, tá bom? E aí o que eu faço aqui? De ambos os lados eu vou estar multiplicando por 5, certo? Então, do primeiro membro eu vou ficar com 5 vezes 36. E no segundo eu vou ter x que multiplica 36, que multiplica 5 sobre, né, o 5. Aqui, ó, eu posso estar fazendo uma simplificação por 5, tá? E o que vai sobrar para mim é o quê? É 5 que multiplica 36 igual a x que multiplica 36. Só que nesse caso, tá bom? Eu posso dividir ambos os membros por 36.
Quando eu dividir ambos os membros por 36, eu vou encontrar o quê? Que x é igual a 5. E aí, ó, eu acabo encontrando o resultado que a gente queria. O resultado de x é 5, tá bom? Então, aqui pra gente, ó, x é igual a 5 metros. Mas só que essa é uma forma bem simples de resolver, porém tem uma outra mais divertida de ser resolvida. A outra forma da gente responder essa questão é da seguinte maneira. Imagina o seguinte, eu sei que a base desse retângulo menor é 5, então aqui também mede 5 metros, correto? Logo, o meu pensamento seria o seguinte, vou construir aqui, tá bom? Um outro retângulo. Esse retângulo, ele tem altura de 4 metros, tá bom? E a base dele mede 5 metros. E, logicamente, você sabe que o retângulo, né? A área do retângulo nada mais é do que base vezes altura. Então, a minha área desse retângulo seria quem? 4 vezes 5, onde a área do retângulo seria de 20 metros quadrados. Até aqui tudo bem, mas se esse retângulo mede 20 metros quadrados e eu somar esse mais esse, eu vou ter um de 20 metros mais um de 16 metros. Logo, eu vou ter um de 36 metros quadrados. Então, eu terei o quê? Eu terei dois retângulos, tá bom? Onde a sua altura é igual. Se eu tenho dois retângulos onde compartilham da mesma altura, obrigatoriamente, tá? Mesma altura e, logicamente, eles têm mesma área, é lógico que a base entre eles seriam a mesma coisa. Logo, eu teria que o valor de x é igual a 5 metros. Somente observando em que a altura dos dois retângulos são iguais e também são iguais em área. Logo, a base também deveria ser igual. Gostou do vídeo? Aproveita, deixa teu like e se inscreva em nosso canal.